Paz e luz, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aqui ler na palavra de Deus, vamos falar sobre as ovelhas perdidas, né? As 100 ovelhas, a ovelha perdida. Baseado na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 10. Diz assim: Vede, não desprezeis qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então Jesus começa a dizer na parábola da ovelha perdida que nós não devemos desprezar ninguém. Por mais que nós o achemos desprezível ou errado, Deus pode levantar esta pessoa. Às vezes olhamos para uma pessoa totalmente incompetente na sua vida secular, ou na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Mas temos que ter lá dentro do nosso coração a certeza que de repente Deus pode botar na cabeça de levantar esta pessoa, e essa pessoa se levantar. E às vezes ter melhores resultados do que nós que nunca caímos. Então nunca devemos desprezar ninguém, devemos orientar, rejeitar as coisas erradas, né? Mas a pessoa em si, Deus pode estar de repente olhando para essa pessoa, e de repente essa pessoa tem uma bênção, alguma coisa que levante ela, e ela se levanta e se fortalece de um jeito que você fica, puxa, quem era fulano e quem é agora? Então a parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, começa dizendo que nós não devemos desprezar ninguém. Aí aqui diz no versículo 12: Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo à procura da que extraviou-se? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então ele diz o seguinte, que se um homem tiver 100 ovelhas e uma se perder, ele deixa em um lugar seguro no monte as 99 e vai em busca daquela que se extraviou. E quando ele procurar e encontrar esta ovelha, ele vai se alegrar muito, e a alegria dele vai ser maior do que aquelas que estão lá, porque aquelas já estão seguras. Então muitas pessoas estão perdidas nesse mundo, mas Deus procura encontrá-las. Deus não tem preferências. Deus quer que todas as ovelhinhas dele estejam seguras. E diz assim: assim pois não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só desses pequeninos. Então não é vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer e a se salvar. Existem muitas pessoas hoje perdidas, como ovelhas, que não sabem para onde vai, nem o que fazer. Meu Deus do céu, para onde eu vou? O que foi que eu fiz da minha vida? Para onde eu vou me dirigir? Qual a direção? Então, existem muitas pessoas que estão neste mundo como se estivessem perdidas. Mas Jesus deseja com que elas se encontrem, com que ela encontre o verdadeiro caminho, encontre o verdadeiro sentido da salvação. Pessoas perdidas e sem a proteção de Deus. Deus oferece proteção para essas pessoas. E a ovelha é um animal muito frágil. Um lobo mata uma ovelha, um leão mata uma ovelha, um homem mata uma ovelha. Então a ovelha, ela é extremamente frágil. Você tem que saber que você sozinho, você é extremamente frágil. Mas você com Deus, que é o teu pastor, você está protegida, você é forte. Deus é a nossa proteção e a nossa fortaleza. Por isso devemos estar sempre próximo ao pastor,
dos pastores, que é Deus. Existe um pastor em João capítulo 10, versículo 11, em Hebreus capítulo 3, versículo 20. Jesus diz que Ele é o bom pastor e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. Você está conhecendo a voz de Deus? Qual é a voz que você está ouvindo? É a voz do mundo? É a voz da carne? É a voz do diabo? É a voz dos falsos amigos que tentam te levar para o que parece legal, mas no final é o caminho de morte? Ou a voz do bom pastor? O problema é que às vezes todas essas vozes estão falando ao mesmo tempo. Voz da carne, voz de Satanás, voz do mundo, voz dos falsos amigos, tudo falando ao mesmo tempo. E aí é onde está a sabedoria? Qual é, dentre estas vozes, que se dirige até você, que é a voz do teu pastor? Você seguindo a voz do teu pastor, que é a voz do Senhor, você estará segura. Num mundo cheio de perigos, num mundo cheio de tribulações e ilusões, a voz do bom pastor dá a segurança que precisamos para chegar no final da jornada. Então, quem é o nosso pastor? É o Senhor Jesus. Como é que escutamos a sua voz? No nosso coração, na Bíblia Sagrada. Aí sim, ouvindo e agindo segundo esta voz, estaremos seguros. Você é uma ovelha. João capítulo 10, versículo 3 a 11, diz que nós somos ovelhas do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 10 e você vai ver o que o Senhor Jesus Cristo diz acerca de você como ovelha, né? 3:11, né? Livro de João, capítulo 10, versículo 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Ó, para este, vamos começar do versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador, ou seja, Satanás, o falso profeta, o iníquo. Ele não entra pela porta, ele tem um subterfúgio, ele entra pela janela, entra por outros lugares. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, ou seja, Jesus entrou pela porta. Ele é o pastor das ovelhas. Ele veio como Messias para dar vida pelas ovelhas. Então ele é merecedor. Ele realmente se fez pastor. Ele é o nosso pastor. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo seu nome. O nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, o pastor, antigamente, Jesus usou essa parábola, que o pastor, ele ia buscar as ovelhas, e tinha dois pastores na época, um que andava atrás, e o outro pastor que andava na frente das ovelhas. E ele ia, fazendo um barulho, e as ovelhas iam conhecendo, ali é o nosso pastor. Então a ovelha tem pouca visão, pouco olfato. A ovelha ia ouvindo o som. Ei, como aquilo que os boiadeiros fazem, um na frente e outro atrás. Então, com isso, as ovelhas não se perdiam. Jesus é o nosso pastor da frente, o sumo pastor. E diz assim: depois de fazer sair todas a que lhe pertence, vai adiante dela, ou seja, vai na frente. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então, ele vai lá, ho, hey, ho, ho, hey, ho. E você, que é ovelha, vai seguindo. Então, nós temos que seguir a voz do bom pastor. A voz, a palavra de Deus. O homem só tem sucesso se ele seguir a palavra do Senhor. Aí diz mais assim, ó: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Ou seja, aí Jesus vem com outra parábola e diz assim: Jesus, pois, lhe afirma de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as despedaça. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, a mim eu a conheço, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aí diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Amém. Pois bem, se você está perdido, de alguma forma você não encontra, você se sente perdido, então você tem que recorrer para isso aqui, para a palavra de Deus. Porque aqui dentro da palavra de Deus, onde há a voz do bom pastor, é aqui, na Bíblia, na palavra, onde você escuta a voz do bom pastor. Ah, meu Deus, eu quero escutar o Senhor, eu quero escutar Deus, eu vou para aquele profeta. Aquele profeta vai me dizer, vou para aquele outro, aquele irmão ali, é labareda de fogo. Eu vou lá, tudo bem, nada contra. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, e muitas pessoas entram em armadilhas porque buscam a voz do bom pastor desta maneira. Aquele super pastor, aquela super irmã oradeira lá na casa dela, que parece com uma rezadeira. E às vezes existem profetadas, profecias de meninos. Olha, meu servo, minha serva. E aí a pessoa se perde mais ainda. A verdadeira voz está aqui, na palavra de Deus. Mas, irmã, é tão chato, eu leio, não entendo nada. Deus está dentro do teu coração. Isso não anula que um profeta venha e lhe oriente, que um servo de Deus venha e seja usado por Deus. Sim, mas as pessoas no desespero, às vezes estão meio perdidas por algum motivo ou algum assunto. Elas buscam e desesperadamente que alguém lhes diga algo da parte de Deus. Ô Senhor, o que o Senhor diz? Ô Senhor, o que o Senhor diz? E muitas vezes Deus chega para essa pessoa e diz: o que é que você quer? Muitas pessoas estão perdidas porque não sabem o que querem. Elas não sabem, e quem não sabe para onde vai, todos os caminhos lhe parecem errados. Porque o cara não sabe para onde vai, meu amigo. Eu não sei se eu vou para ali, eu não sei se eu vou para lá, está perdido dentro dele mesmo. Então, nos parece bem sábio que nós devemos, antes de achar um profeta ou algo parecido, nos acharmos dentro de nós mesmos. Sabermos o que queremos. Qual é a nossa posição, qual é a nossa atitude, qual deve ser o nosso rumo. Aí sim, estaremos seguros. Achamos o rumo certo. O rumo certo não está nos outros. O rumo certo está dentro do seu coração. Mas eu não tenho o rumo certo dentro do meu coração. Então, tudo vai parecer errado. E você vai procurar o profeta de fogo, que vai profetizar, e vai profetizar, e vai profetizar, muitas vezes fora da sua própria realidade. E você vai querer obedecer. E muitas vezes vai se frustrar. O tanto de gente que existe dentro da igreja frustrado, com profecias, não está no gibi, como o pessoal fala. Não está escrito. O tanto de pessoas que deixam a igreja, se desviam por causa de profecias. Rapaz, eu acho isso. Deus está me dizendo aquilo. Deus me mandou dizer isto. E isso é perigoso demais, meu irmão. Perigosíssimo. Porque muitas vezes não é Deus que está falando. Não é Deus que está dizendo, mas o coração do profeta. E às vezes aquele profeta tem um coração sombrio. E a pessoa
que tem um coração sombrio vê sombras por todas as partes. Eu conheço profetas que passam lutas e tribulações. Então eles ficam profetizando lutas e tribulações para todo mundo. Mas por quê? É a realidade deles. Temos que ter cuidado com a poesia das religiões, aquela poesia, ah meu Deus, eu ia andando, então veio um profeta, e marchou, e deu 5 voltas ao redor de mim, e mandou eu fazer isto. Isso é poetizar demais. Aí depois, muita gente fica frustrado com esta situação, e fica dizendo, ah, Deus não ligou para mim, Deus disse e não se cumpriu. Não foi Deus. Foi a pessoa. Ela se enganou. A profecia dela não foi de Deus. Foi do coração dela. Foi do que ela achava, do que ela pensava. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. Não, mas meu irmão, eu gosto do reteté. O reteté é bom demais. Eu também gosto do reteté. É legal demais o retetézinho, de vez em quando. Mas o que acontece? Às vezes o reteté se torna muito poético. E eu, de repente, começa a profetizar coisas tolas. Deus mandou dizer para você comer carne de sol. Deus não mandou você comer carne picanha. Você tem que comer carne de sol. Puxa. Depois Deus vai aparecer para a gente dizendo, não tome café, tome chá. Assim banaliza. É uma banalização das profecias. E muita gente se torna perdido dentro da própria igreja. Profecias que manda a pessoa deixar a esposa, profecia que manda casar, profecia que manda viajar. Conheço pessoas que estão esperando a sua bênção de fora, porque o profeta disse que o esposo dela iria vir de fora. Então os pobrezinhos, pobres, coitados dali da igreja dela, não tem chance nenhuma, porque o profeta disse, vai vir de fora. Isso é como se fosse assim um adivinho, algo adivinhando, algo, um mantra, né? Algo extremamente místico. Bem, Deus fala. Deus, todo mundo é livre, quiser marchar, marcha, eu marcho também, a gente marcha tudo junto. Agora quando os retetés começam a profetizar coisas, se você duvidar, eu ponho na cova. Eu sou Deus, faço tudo, faço do jeito que eu quero. Então, isso é muita autoridade para um ser carnal, de carne, que muitas vezes não tem autoridade de falar, mas usa o nome de Deus para dizer as coisas. Meninices. Muita gente se perde. Uns se perdem no pecado, outros se perdem nas riquezas, outros se perdem na vaidade deste mundo, outros se perdem na religião, porque começam com aquilo ali, não, porque não sei o que lá, não é Jesus, é Yoshua, não sei o que lá, é dízimo, não sei o que lá. Se perdem nessas coisas pequenas e esquecem das grandes. E alguns se perdem também no meio nessa multidão de profecia, né? Principalmente aquelas feitas dentro de casa, no quintal, naqueles cultos familiares. Olha, não é desse jeito, meu servo, faça isso, minha serva, deixe de fazer isso, meu servo, faça aquilo. E a pessoa começa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Às vezes uma profecia que é tida como de Deus, dita lá no meio da igreja, a igreja com 100 pessoas, a pessoa leva para si. Meu servo, pensa que eu não estou te vendo, você chorando e pedindo aquela bênção, mas todo mundo chora e todo mundo pede a bênção. Meu servo, você pensa que eu não estou te vendo, aquela pessoa te perseguindo no teu trabalho, mas todo mundo tem alguém que não vai com a cara da pessoa no trabalho e persegue. São coisas gerais, né? Não querendo criar total descrença das profecias, mas dizendo que muita gente se perde porque querem ouvir a voz do pastor e começam a ouvir a voz do irmão Toinho, a voz da irmã Chiquinha, a voz de fulano de tal, porque é profeta. Eita, ui, que coisa! Tô sentindo. Esse negócio de tô sentindo é muito perigoso. Quem quiser continuar nesse negócio, continue, meu irmão. O mundo é livre, você é salvo, você é do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você que muita gente entrou pelo cano e foi extremamente prejudicado com profecias. Casa, meu servo, essa tua. O cara se casa e se lasca. Aí diz, oxente, o que tá vendo?
que coisa, meu amigo, me ferrei. Não foi um profeta? Cadê o profeta? Profetinha, vem cá, pega um pedaço de pau, profetinha. Não, muita gente é frustrado. Porque ficam tentando ouvir a voz do pastor, e a voz do pastor é única. Jesus, estão banalizando demais Jesus Cristo. Meu servo, senta aqui, não sente ali. Meu servo, não viste essa cor, viste essa outra. Esses mesmos profetas, eram aqueles profetas que profetizavam contra brinco, dizendo que a pessoa ia para o inferno por causa de brinco. Usar batom, ia para o inferno. Meu servo, eu vi você, minha serva, usando batom, minha serva. E hoje eles não profetizam mais. Ou seja, Jesus mudou? Ou foi os profetas que mudaram? Estão banalizando a imagem de profetas. Você tem que ouvir Deus. Deus está no teu coração. Ou você é incapaz de ouvir Deus. Às vezes as incertezas que tem dentro do nosso coração nos impede de ouvir Deus. Deus está dizendo, olha meu servo, cuidado assim, está irritando. Cadê? Não está ouvindo. A palavra de Deus é a voz do bom pastor. Você tem que ter cuidado e não sair do curral onde ficam as ovelhas, do aprisco onde ficam as ovelhas. Ofensa, distração, faz com que as ovelhas saiam do curral e o lobo aproxime. Seitas com cara de igreja. Não, porque na nossa igreja nós descobrimos a roda. Dentro da Bíblia, descobrimos a roda. O nome de Jesus não é esse. Aquilo não é aquilo. E começa o cabelo. É mesmo, é. Oh, meu Deus. Aí vai. Toda igreja é diferente. Toda igreja tem uma doutrina diferente. Mas nem por isso ela deixa de ser de Deus. Agora você tem que pousar num canto, meu irmão. Não existe verdade absoluta. Existe a verdade de Deus, que respeita a cultura humana, que respeita as crenças humanas. Se você ficar indo para lá, para cá, não, eu vou ouvir a voz do bom pastor agora na Assembleia de Deus. Amém. Vou ouvir agora a voz do bom pastor na Batista. Amém. Vou ouvir agora na Igreja Cristã do Brasil. Amém. Vou ouvir agora na Igreja Adventista. Amém. Eu vou ouvir naquela igreja que abriu, que disse que é a verdade, verdadeira, está com lá, eu vou lá. Aí já começa a se perder. Depois, irmão, essa ovelha está perdida. Depois você, como ovelha, pode estar perdido. Você não sabe. Se guarda o sábado, guarda, meu irmão. Se é batista, seja. Se é da Assembleia de Deus, amém. Se é do Reteté, seja, tendo cuidado, mas seja. Se é do G12, seja. Se é das comunidades, se dança para Jesus, se pula para Jesus, glória a Deus. Agora seja uma coisa só. Ah, meu Deus, é ali, não é acolá, não é ali, não é acolá. Calma, você tem que se achar dentro de você primeiro. Depois você tem que partir para algo que você goste, aonde você se sinta bem. Se você disser no seu coração, eu quero ir para uma igreja onde não haja falsidade, não haja erro, então você não vai para igreja nenhuma. Não haja problema, não vai para igreja nenhuma. Todas as igrejas têm problema. Todas as igrejas têm esses problemas, porque é constituído de pessoas. E pessoas são cheias de problemas. A falta de discernimento e a incoerência muitas vezes afasta o homem do aprisco do Senhor Jesus. Às vezes por causa de um defeito, você vai para uma igreja e chega lá, a igreja tem um defeito pior do que aquele que você saiu da outra, lhe fez sair da outra. Então você tem que ter calma. E tem que procurar ouvir a voz do bom pastor, que é aquele que vai lá na frente. Então você vai seguir a voz dele, com calma, sem desespero. Peraí, eu vou ter que achar a verdade verdadeira, a verdade bem verdade de verdade mesmo. E nisso, irmão, muita gente tem se perdido. Ah, eu vou atrás de profeta, eu vou atrás de teólogo, eu vou atrás de... Não, calma, tenha calma. Jesus, ele quer se revelar a você com calma. No mundo onde nós estamos, querido e amado irmão, todo mundo quer ter a verdade. Todo mundo jura, eu tenho a verdade verdadeira. A minha igreja é verdade verdadeira. Aquela não presta. E isso é normal. São os partidos que existem no meio de nós. E você vai ficar lá. Não. Tenha calma. Tenha calma. Quem vai cuidar de você é o bom pastor. E se você está desviado, perdido, angustiado, volta para Jesus.
Não, meu irmão, eu fui tão decepcionado. Eu quero perguntar para você, Jesus lhe decepcionou em quê? Jesus fez o que com você? Não foi o irmão fulano, é o irmão fulano, não é Jesus. Não, mas aquela igreja tem muita gente falsa. Tudo bem, em todo canto tem gente falsa, até na família. Se você tiver 10 filhos, você pode até ter um filho ou 2 falsos. Então, volta para Jesus. É da vontade do Mestre que ninguém se perca, que ninguém se perca. Olha, volta para Jesus, vem para a graça do Senhor, fica num canto que você goste, fica lá na paz, seja tolerante. Tem gente que quer ser, tem que ser certo, meu irmão, tem que ser certo. Ninguém é certo, nem você, nem ninguém. Ninguém é certo neste mundo. Eu sou certo, ninguém é mentira. Ninguém é totalmente certo nesse mundo. Nós podemos estar em santidade, estar na verdade, mas sempre teremos e temos os nossos defeitos. Volta para Jesus, não olha para isso não. Olha para o Senhor Jesus. É Ele o teu pastor. É Ele, não homens da terra.